Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma vez, deixando para todos vocês as mídias sociais, o QR Code, para quem quiser nos acompanhar, nos seguir, visitar a clínica e conhecer o Instituto. Fique à vontade. Para quem quiser compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas. Como sempre, nós vamos conversar hoje com mais uma paciente, que eu acho que é uma coisa que tem dado bastante resultado para muitos outros pacientes, que é entender como é esse processo do antes, durante e depois da cirurgia bariátrica. Então, hoje nós vamos conversar com a Regiane. Tudo bem, querida? Oi, como você está? Boa noite, tudo bem? Então, tá bom. Fala uma coisa para mim. Quem é a Regiane? O que você faz da vida? Quem é você? Eu moro na Espanha há 23 anos. Conheci a Clínica Castro através de uma amiga do meu filho, que nós fizemos uma reunião em casa e eu vi que ela tinha modificado o corpo dela. E conversando, ela disse que ela tinha feito uma cirurgia bariátrica, né? Desde então, eu não tinha cogitado ainda em momento nenhum, morando muito tempo fora. Eu comecei com engordar, sem mesmo perceber. Foi passando o tempo, fui ganhando umas gordurinha a mais, né? E chegou a pandemia, depois eu acabei perdendo meu pai, o meu sobrinho e comecei a engordar. Mas não percebi que eu estava tendo aquele sobrepeso. Certo. E, de repente, chegou um momento que eu disse, acho que chegou o momento de olhar para mim. E pensei em fazer uma bariátrica e liguei para ela e perguntei onde ela tinha feito e ela indicou a clínica de vocês, né? Então, morando fora, longe da família, então isso a gente acaba tendo um pouco de ansiedade, né? Morar longe do país da gente. Você acha que o fato hoje, para você que mora fora, você ainda mora na Espanha? Sim. A comida é muito diferente? Totalmente diferente. Você acha que a comida lá ela é mais saudável, menos saudável? Como que você enxerga essa diferença de alimentação entre o que nós temos aqui no Brasil e o que nós temos fora do Brasil? Porque, por exemplo, olha, todo mundo acha ou entende que a comida do americano é uma comida mais gordurosa, mais fast food, mais industrializada, então, por vezes de pior qualidade. Como você enxerga a europeia? Bom, lá fora a gente não tem o costume de comer arroz e feijão. Lá não se tem esse tipo de alimentação. Só tem paella lá naquele lugar? Como é que Exatamente. você fala um negócio desse? Ué? Então, a gente acaba comendo, basicamente, mais saudável do que aqui. Ok. Aqui a gente come mais fast food, a gente come, não tem um horário tão regrado, né? Aqui a vida no Brasil é um pouco mais corrida. Certo. Então, lá é um pouco mais saudável. No meu caso, era a ansiedade que eu tinha, longe da família, que me fazia eu comer errado. Ok. Eu não comi, a minha alimentação era rápida, né? Porque com o trabalho também agitado, mas a minha ansiedade era onde acabava me prejudicando. Mas, no geral, eu acho que lá fora a comida é mais saudável do que aqui no Brasil. Você fala isso da Espanha, da onde você mora, ou você diria que da Europa como um todo? Da Europa como um todo. Eu acredito que lá fora a alimentação é mais saudável. Você sabe que todas as vezes que eu fui para a Europa, eu gosto muito de frutas e verduras aqui do Brasil, né? Você sabe que toda vez que eu vou para lá, a principal coisa que eu me deparo é com a falta de frutas e verduras. Não que eu me depare com a falta, eu acho que tem frutas e verduras, mas a variedade que nós temos aqui, para mim, pelo menos eu fui para lá como turista, não como morei lá, é muito pior. Você também vê isso ou não? Sim, eu creio que aqui no Brasil a qualidade e a variedade é muito maior. O brasileiro consome mais frutas do que lá fora. Perfeito. Lá fora eles comem mais carne e peixe que aqui no Brasil. Então a história de que lá se come pouca carne é bobagem. Não, come muita carne. Bastante. Lá é legal. Sim, come muita carne. Tá certo. E conta para nós uma outra coisa. Você sempre teve obesidade ou você foi ficando obesa com o passar do tempo? Eu fui ficando obesa com o passar do tempo. Quando é que você se deparou e falou, nossa, cansei, aqui é ponto limite? O que te levou a aquela gota d'água que você falou, eu tenho que procurar? Foi alguma atitude? Foi um preconceito? O que te levou? Você consegue lembrar o que te trouxe a isso? O espelho.
O eu já espelho. não conseguia mais me reconhecer. Ok. Eu me olhava e eu já sentia aquela tristeza. E vindo ao Brasil o ano retrasado, Certo. no ano novo, eu fui procurar uma roupa branca Entendi. para poder comprar. E eu já não encontrei o meu número. Foi aí que realmente eu percebi que eu tinha chegado num grau Que não dava mais. que não dava mais. Legal. E você trabalha lá na Europa? Sim, Com o quê? fábricas de porta. Legal. Lá na Europa, tem preconceito contra a obesidade, igual o pessoal enxerga aqui no Brasil? Não, porque lá não tem tanto obeso como tem aqui no Brasil. Certo. Mas lá o pessoal então, justamente por não ter, o pessoal olha mais torto, o pessoal tem algum. Porque todo mundo que eu converso aqui no Brasil que teve obesidade sente. Aqui no Brasil é um preconceito, eu não consigo um trabalho tão legal, eu não consigo desenvolver dentro do meu trabalho por causa da obesidade. Lá você acha que você não viu, né, nenhuma dessas situações? Eu não me sentia bem, porque Ok, a perfeito. Europa é um tipo, como se diz? Biotipo, Um né? biotipo Biotipo. magro. É. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa muito obesa. Você vê uma pessoa que esteja um pouquinho fortinho. Mas no grau de obesidade como o Brasil, não. Eu Não acho tem, que aqui né? nós temos mais preconceito. É da Europa, e eu acho que o país que tem um pouquinho mais ali é a Itália, que tem um pouquinho mais de obeso, a França, a Espanha, até Portugal. Realmente, eu também, quando eu fui para lá, eu vi muito pouco. Eu não sei as estatísticas de obesidade, mas aqui no Brasil o pessoal se queixa muito. Quando você vinha para o Brasil, você percebia alguma coisa um pouco mais pesada do que na Europa Sim, em relação a isso? percebia, com certeza. Você acha que é porque aqui a gente cultua o corpo um pouco mais do que o europeu? Eu Ou creio não? que sim. Você vê essa situação, porque aqui a gente tem talvez, eu não sei se a palavra cultuar é a melhor expressão para isso, mas o brasileiro se importa, tem um quê maior de se preocupar com o corpo. A sensação que eu tenho é que o europeu não tem esse tipo de coisa tão forte quanto o brasileiro. Sim, a parte da estética, com certeza, brasileiras são mais vaidosas do que lá fora. Entendi. Isso sem dúvida nenhuma. Bastante marcante. Bastante marcante. Isso daqui, com certeza, o Brasil deixa essa marca da estética. Lá fora, as mulheres, normalmente, elas são mais, levantam de manhã, não se arrumam tanto para trabalhar, porque já tem um biotipo magro, não se preocupam tanto como as brasileiras. Aqui, elas se preocupam mais com o físico. Você acha que isso pode estar ligado? Agora, é só por curiosidade, porque você mora lá e a primeira paciente que eu fico conversando sobre o local onde mora, você acha que isso tem a ver com o fato de que na Europa, pelo menos uns 4 a 6 meses por ano, é muito mais frio do que aqui? Então as pessoas ficam muito mais fechadas do que no Brasil? Porque no Brasil, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, você fica frio mesmo um mês e meio por ano. Aí tem um dia ou outro aí que está batendo um friozinho, mas a maior parte do tempo você consegue ter uma exposição do corpo maior aqui por ser quente, né? Exatamente. Lá as que... mulheres andam mais cobertas do que aqui devido ao clima que nós temos lá, né? Então lá a gente não está tão à mostra como aqui no Brasil, né? Entendi. E aí fica mais... sei lá, você se sente diferente por causa desse tipo de colocação de roupa? Sim, com certeza. De uma coisa ou de outra? Sim, sim, mexe muito com nós brasileiras que moramos lá fora. Tá certo. Bom, então aí você simplesmente um dia você resolveu falar, como você estava contando, você ligou para tua amiga e resolveu fazer uma bariátrica. Aí depois de tudo de se explicar a bariátrica, você ficou com medo, você não ficou com medo, você teve receio. Como é que foi a tua decisão? Eu fui para uma consulta com outro especialista, que no momento eu não cogitava, eu nunca tinha pensado na palavra bariátrica. Eu poderia ter pensado hoje que utilizam muito o Mounjaro, o Ozempic, mas já não era o meu caso. Esses tipos já não me ajudaria, porque o meu grau de ansiedade era muito alto. Certo. Eu poderia perder, mas eu ia ter um reganho. Então, o meu médico, ele me orientou a fazer uma bariátrica. Seria a minha última opção que eu tinha. Liguei para essa amiga, ela passou o telefone de vocês, eu liguei na clínica e vocês me convidaram para fazer uma palestra. E eu fiquei encantada. Dr. Luiz deixou muito à vontade, explicou tudo que a gente precisava entender do que estava acontecendo.
eu entendi que a bariátrica ia me ajudar muito e que eu estava num grau de obesidade que já era uma doença. Quantos quilos você tinha? 94. Quanto você tem de altura? 1,58. Quanto você pesa hoje? Hoje, 58. Então você é uma pessoa absolutamente normal. Sim, hoje Que bom. sim. Excelente. Aí ele te explicou e não deu medo, não deu nada, ele vamos embora. Com 20 dias eu fiz todos os exames e lá estava eu operada. E aí, como é que foi a recuperação da cirurgia? Maravilhosa, eu não tive nenhum tipo de problema. Eu olhava para mim e dizia, será que realmente eu estou operada? E qual foi a parte mais difícil ali da primeira parte? Foi a dieta? Foi ficar no hospital? O que você achou de mais difícil do primeiro mês? Eu acho que é os 15 primeiros dias com a líquida, né? Para você entender que o seu corpo tem que... Porque eu comia compulsivamente. E aí, como é que ficou a compulsão nesse mês? Controlou? Ficou numa boa? Totalmente. É foco, né? Realmente, você tem que ter um acompanhamento psicológico. Não adianta achar que a bariátrica vai fazer tudo sozinha, que não vai. Você precisa ter um acompanhamento. Sozinha a gente não consegue. Para isso estão os profissionais. Perfeito. E muitas pessoas têm muito receio de pessoas que tomam até algumas medicações, seja para compulsão, depressão, graus variados de ansiedade. Tem alguns pacientes que hoje têm TDAH, esse tipo de coisa. Tem mundo me pergunta como é que vai ser o primeiro mês. E eu acho que o primeiro mês é o mês fácil, porque você está muito concentrado naquilo que você tem para fazer. Eu tenho mais medo, às vezes, de alguma coisa nesse sentido lá para o terceiro ou quarto mês do que no primeiro. Você achou que a tua compulsão voltou em algum momento? Deu uma coceirinha ali da compulsão, alguma coisa assim? Até o momento faz 9 meses, né, que eu operei e eu não tenho essa compulsão ainda. Talvez Ótimo. porque eu tenha continuado com o processo, né, psicológico. Eu estou trabalhando nisso. Entendi. Então, eu acho que é isso, porque eu conheço algumas pessoas que não fizeram esse protocolo direitinho, então eles têm uma compulsão. No meu caso, não, eu continuo tendo todo o acompanhamento. Eu acho o acompanhamento psicológico fundamental. Você vê que nós passamos de eras, né? Nós tivemos um momento lá atrás, lá no início dos anos 2000, onde a gente obrigava o paciente a fazer o tratamento psicológico. Foi quando nós percebemos que quem não quer não faz. Então, não adianta você... marquei a sessão com a psicóloga, sentei na frente dela, mas se você não quer fazer... Ela não tem nada, ela não é um remédio, não é nada, ela não vai conseguir trabalhar se você não estiver disposto a participar, né, da sessão. E fomos transformando aquilo nós temos um acompanhamento e não tenho como te obrigar, não tenho como casar, falar, só vou fazer a cirurgia se você assinar embaixo que você fará sessões durante tantos anos, tal. Mas eu acho que é um acompanhamento fantástico, principalmente no sentido de que é muito marcante. Que a maior parte das pacientes, para não dizer todos que tiveram reganho de peso, tiveram afastados de acompanhamento psicológico. E no meu caso, por morar fora, eu imaginava que eu ia abandonar o tratamento. Não, eu continuo fazendo online com a doutora Sônia, com a doutora Priscila, e o acompanhamento é fundamental. Eu acho que hoje o online ajudou muito, né? Muito. Antigamente, você vê pegar anterior à pandemia, né? Onde a gente quase não tinha esse atendimento online. Para hoje, que existe, é uma diferença muito grande, né? Então, é aquela história do eu quero, eu consigo, dá para fazer. Acho que o problema é as pessoas quererem fazer. Exatamente, por isso eu conheço algumas pessoas que não tiveram tanto resultado porque fizeram a bariátrica e tá tudo bem. Eu não, eu sigo o meu protocolo direitinho, tomo as minhas vitaminas, faço acompanhamento, faço meus exames, eu também não posso achar que vai fazer milagre. Qual foi o hábito mais difícil de mudar? Deixar de beber vinho no almoço e na janta. No europeu bebe demais, né? Exatamente. Esse tipo de coisa. Isso é o que elas diziam para mim, né? Por exemplo, Regiane, a nossa preocupação é o seu vinho. Então, você vai ter que deixar ele de lado e pensar em você. Perfeito. E achavam que eu não ia conseguir. E, para mim, foi o maior desafio.
foi ter deixado o vinho. Deixar o vinho de lado. Foi. E eu não sinto falta em hipótese nenhuma. Que bom. Até porque, não querendo ser chato, mas beber vinho todo almoço e todo jantar não é um hábito lá muito saudável, né? É um hábito até peculiarmente ruim. Cultura europeia. Cultura europeia, sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que meu pai, isso é uma coisa que a gente chama muita atenção, né? Porque, inclusive, muitas pessoas acham que o alcoolismo é aquele tio que cai, dá trabalho, esse tipo de coisa. O alcoolismo, muitas vezes, ele vem do hábito repetitivo. Meu pai teve um paciente, um português, né, que evoluiu com uma cirrose hepática. E meu pai conversava muito com ele e tal. E quando ele veio, falava, não, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo. Meu pai caçou durante muito tempo várias outras características, várias outras doenças para cirrose, não achava. E um dia, quando ele estava com a mulher dele falou, mas ele bebe vinho todo almoço e todo jantar. E meu pai falou, mas você falou que não bebe. Ele falou, mas o vinho sou eu que faço. Então tinha mais uma característica, tipo assim, se sou eu que faço, lógico que ele não é nocivo, lógico que ele não é a causa. E logicamente que ele é a causa, mesmo sendo em pequenas quantidades. O uso crônico e diário é muito ruim. E para mim realmente foi o maior desafio que a minha família e meus amigos diziam que eu não iria conseguir. E eu surpreendi a todos com a minha mudança de hábito. E esperamos que mantenha, né? Que acho que é o mais importante a longo prazo, é a manutenção. Mas eu não cogitava a bariátrica porque eu não tinha problema de saúde. Eu não tinha colesterol, eu não tinha diabetes, eu não tinha dor no corpo. Então, eu não achava que eu tinha obesidade. Não tinha imaginado que eu precisava de uma bariátrica porque eu era obesa. Perfeito. Então, foi por estética mesmo. Sim. Estética ponto e vírgula, né? Porque, como a gente sabe, a obesidade é uma doença tão maligna que ela é silenciosa. Você não vê até realmente aquela curva passar por uma doença cada vez mais grave, mas degeneração de cartilagens, degeneração das articulações, degeneração dos órgãos internos, todos nós temos por causa da obesidade. Mas hoje eu enxergo diferente, porque antes a gente acha que não tem muita, nós achamos que não temos uma ideia formada, por quê? A bariátrica só faz quem é obeso, mórbido. Mórbido, muito grande. Essa era uma ignorância que eu mesma tinha, Sim. porque eu não cogitava uma bariátrica, porque eu não achava que era obesa. Quando eu fiz os exames que observei que eu estava com obesidade grau 2, que eu estava com MC 37, foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda. E é bom porque, como toda doença, quanto mais precoce a gente trata, tanto quanto melhor. Quer dizer, você não precisa esperar a pessoa chegar a cento e tralalau para falar, poxa vida, nós podemos te ajudar. Mas com uns 46 anos eu já estava entrando numa pré-menopausa e isso também estava me prejudicando. E hoje reverteu? Totalmente. Hoje eu sou outra pessoa. E atividade física, como é que tá? Sim, eu faço academia lá fora todos os dias. Até estava menos 4 graus mês passado, em dezembro, que chegou uma frente fria, e eu levantava todos os dias de manhã. Hábito é hábito, né? Todos os dias. Eu aprendi a olhar para mim diferente. A bariátrica mudou a minha vida. Que legal. Em todos os sentidos. Hoje eu olho e vejo, isso pode, isso não pode. Antes não, antes eu era compulsiva. Só estava ali. E você consegue comer de tudo? Sim, hoje eu consigo comer de tudo. Sem nenhuma restrição? Sem nenhuma restrição. O importante é tomar cuidado com a qualidade, porque senão e vai com só a quantidade. porcaria. Senão vai só tanqueira para dentro. Sim, hoje eu consigo com a quantidade exata, só de olhar para ela, psicologicamente a gente já consegue controlar a quantidade e a qualidade da comida. Coisas que antes eu não fazia. E você se vê muito magra? Porque diversas pacientes chegariam para mim e falariam assim, doutor, se eu tivesse 58 quilos ali com 1,60 m, com 1,58 m, eu ia estar muito magra. As pessoas olham para você e falam, você está muito magra, você parece doente. Esse é um ponto que agora eu escuto todos os dias. Já tá bom, Chega. Não emagrece mais. E você, emagreceria mais? Sim, porque eu quero ser magra. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu tento falar isso para as pessoas. Às vezes você está numa obesidade, que você fala, pô, se eu perder 10 tá bom. Aí, então, tudo bem, perde 10, depois você perde 20, depois você perde 5, depois você perde 2.
E você tem que andar e por vezes ir colocando uma meta, chegou ali, achou legal, ver como é que tá. Porque as pessoas não têm, né? Você pega uma obesidade, você pega uma pessoa que às vezes está com 90, 100 quilos e dá para ela uma colocação assim, como você vai estar com 60? Ela acha que ela vai estar um cadáver, um esqueleto puro, né? E as pessoas do lado ainda associam muito a perda de peso com uma doença maligna, né? Uma doença ruim. Então, todo mundo olha e fala, cara, você tá com cara de doente. Bariátrica vai te deixar com cara de doente. Eu acho que de cara de doente você não tem nada, né? Não, você tá longe eu estou disso. muito feliz. E realmente, todas as pessoas que eu cheguei no Brasil, que tem 20 dias, que eu cheguei agora de férias, todas as pessoas que eu encontro me dizem a mesma coisa. Como você está diferente, como você emagreceu. Mas todas as pessoas me falam positivo, como você está mais nova, como você está mais bonita. Legal. Então, a minha autoestima aumentou muito. De uma roupa 48 para você entrar numa roupa 36... É muita coisa. É muita coisa. E é gratificante, porque eu vi que todo o esforço que eu fiz realmente valeu a pena. E o cabelo, caiu? Não tive queda de cabelo. Não teve? Não. Eu usei unha de gel durante 15 anos e hoje eu já não uso mais. E tá normal. Normal. Mesmo com os 9 meses. Mesmo com os 9 meses. Essa é outra colocação que muita gente fala, né? Que vai cair cabelo. Não é de todo mundo. Pode cair. Pode sentir o enfraquecimento, às vezes, do fio. O fio ficar um pouco mais ressecado, esse tipo de coisa. A pele fica, às vezes, mais ressecada, mas não é de todo mundo que vai cair. Tem um pouco de genética envolvida. Mas no meu caso, a bariátrica me ajudou nisso, porque eu não me suplementava antes. E agora? E agora ela melhorou. Minha unha e meu cabelo, que antes da bariátrica era pior do que hoje. Hoje é muito melhor, porque hoje eu me suplemento. Eu falo, que bom. E você ainda tem uma facilidade, né? Porque na Europa é muito mais barato a suplementação do que no Brasil, né? Exatamente. No Brasil realmente é muito caro essa parte de suplementação, se a gente for pôr na pontinha do papel, né? Sim, mas hoje a gente consegue pensar que nós que fizemos a bariátrica por estética, que eu não tinha nenhum problema de saúde, eu vejo que hoje o quanto é importante você suplementar o próprio whey. Sim. Whey e creatina, coisas que eu não utilizava proteína, antes. Claro. Hoje a gente bate as metas, hoje a gente está sempre mais atenta com coisas que a gente não fazia antes. Legal. E fala para mim uma coisa, você quer fazer cirurgia plástica? Sim. Sim. Você se vê nisso? Você já se via nisso? Sim. Sim, eu queria modificar, eu queria voltar a ser a pessoa de 22 anos atrás. Todo mundo quer voltar no tempo. Essa é a máxima da história, né? Envelhecer com qualidade de vida e melhor. É melhor, né? Sim, olhar para o espelho e ver o que a gente... Olhar e ver o que a gente gosta, realmente imaginava. Até porque eu acho que a autoestima é o bem mais valioso que a gente tem. É aquele bem que ele não pode ser perdido de jeito nenhum. E, infelizmente, quando a gente começa a ganhar peso, é uma das primeiras coisas que a gente perde, né? Tá um quilinho a mais, um quilinho a menos. Fica ali, não vai, não molha. Passamos a ficar muito triste. Por exemplo, nas fotos, eu sempre me escondia atrás das pessoas. Já era uma ansiedade, uma depressão, uma pré-depressão que eu tinha com aquela tristeza. Não era normal a pessoa nunca mostrar o corpo. Já me dava sinais que eu já não era feliz. Mas eu não imaginava que era uma obesidade. Regiane, você está gordinha. Regiane, fecha a boca. Regiane, para de comer. Mas quando você abre o olho e vê que está com obesidade, é muito difícil aceitar. Eu acho que deve ser bastante complicado, até para você entender o horário, né? Você vê que muitas pessoas que fazem a cirurgia, a primeira coisa que vem na cabeça dele é eu devia ter feito até um pouco antes. Exatamente. Né? Eu teria economizado algumas situações se eu já tivesse me atentado, começado, procurado, visto antes. Por isso que a gente insiste tanto, para muito paciente que chega e pergunta se deve fazer a cirurgia, você precisa perder peso. Como é a única coisa que nós vamos discutir. Então pode ser a cirurgia, mas perder peso muitas vezes é fundamental, né? Tentar trazer para uma normalidade é fundamental. Mas o importante é a gente entender que não podemos sozinha.
Porque no meu caso, eu não conseguiria. Eu eliminava 5 quilos e ganhava 10. Você chegou a fazer muito tratamento antes? Sim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de fazer tratamento estético. Certo. Mais aqui no Brasil do que lá fora. Todas as vezes que eu vinha ao Brasil, eu fazia algum tratamento estético. Talvez era por isso que eu não tinha celulite, eu não tinha estria, porque eu me cuidava, mas a minha obesidade era mais pela minha ansiedade. Certo. Você era comedora de doce? Bastante. E hoje? Não sinto Hoje vontade. tá fora. Sim, Mas não, você come doce tranquilo, se precisar comer uma sobremesa, alguma coisa. sim, não tenho dumping. Você tem o sleeve, né? Isso. O sleeve, ele tem uma vantagem que dumping você não vai ter, né? Dumping é muito mais pro bypass, quando a gente tem a derivação. Mas pode até, às vezes, dar um likezinho, né? Um dumpingzinho like, que aquele paciente que ficou muito tempo sem comer carboidrato, que quando come parece que dá uma moleza, uma sensação de querer dormir, um soninho, esse tipo de coisa. Mas o doutor Luiz me orientou muito bem qual seria o método melhor para mim e me orientou: esse é o melhor para você. E foi a melhor coisa que eu fiz. Fui muito bem orientada por ele. Intestino funciona bem? Sim. Ótimo. No começo eu tive um pouquinho de problema, porque eu já tinha um problema antes. Sim. Mas hoje... E para tomar água, como é que tá? Eu Outra consigo queixa beber, porque lá na Europa grande. bebemos muita água. Isso Certo. é uma cultura de beber mesmo. Água. Almoçamos, jantamos sempre com água. Então, a água eu bato a meta todos os dias. Isso é uma coisa muito do Brasil, né? Porque o brasileiro ele foi aprendendo, talvez um vício americano, de adocicar o paladar. Então, muitos brasileiros gostam muito de chá, agora essa moda de chá gelado, um suco de fruta no Brasil sempre foi uma coisa muito marcante, né, da nossa cultura, e o refrigerante. Então, muitos brasileiros que fazem a bariátrica têm muita dificuldade de tomar água, tanto é que no começo a gente tem que pedir uma água gelada, uma água às vezes com um pouco de aroma, de cheiro, alguma coisa assim, para descer com mais tranquilidade. Eu não tive essa dificuldade porque eu já bebia muita água lá fora. Bom. Então, a água não tive. Até hoje eu posso beber água ambiente que ela não me faz mal. Eu não preciso beber água gelada para me sentir melhor. Que legal. E emocionalmente, a compulsão está controlada? Sim. Você se sente bem, está feliz e está tudo em ordem? Sim. Bom, e viajando muito? Sim, gosto muito de viajar. Agora melhor ainda, né? Porque com a autoestima lá em cima, a gente... E para viajar de avião, como é que tá? Então, esse foi um ponto que mexeu comigo. Eu viajo muito. A bariátrica ela me deixou, nesse sentido, um pouquinho ansiosa na hora de viajar. Por quê? Não consigo entender. Até passei com um psicólogo, não tive nenhum tipo de turbulência, nada. Sim. Mas eu não sei se é por causa do frio, né? Que nós, bariátricos, sentimos muito frio. Não sei se lá nas alturas eu sinto um pouco de frio. Mas, assim, esse foi um ponto que mexeu comigo. Você perdeu uma capa de gordura, né? Perdeu o colchão térmico, né? O protetor térmico. Exato, que tava ali. Então... Você vai ver teu primeiro inverno é de pegar... Aqui no Brasil já imagina. Por isso eu corri para o Brasil, para não sofrer no inverno europeu. Aqui no Brasil, a maior parte que opera ali, às vezes entre agosto e setembro, né? Está começando a esquentar. Nossa, quando vai chegando em junho, que já está ali com quase um ano, né? Então está chegando ali na meta do peso, todo mundo chega desesperado. Fala, doutor, tô desesperado, tô num frio que eu nunca tive, eu não tenho roupa de frio, porque a obesidade faz a gente também não usar tanta roupa, né? A roupa de frio do obeso é uma roupa muito mais leve do que a do magrinho. Exatamente. Esse foi o único ponto que eu senti a diferença, realmente foi no frio. Meu pai, que nós fizemos a bariátrica, né? Meu pai não tolera nem ar-condicionado. Você botar o ar-condicionado aqui em 23, ele treme. Ele fala, desliga essa porcaria. Eu também. Para ele, a temperatura ideal é ali 25, 26. É um negócio muito, muito diferente, né? Mexe muito com a gente, essa temperatura corporal, realmente. E meu pai está com 7 anos de cirurgia, então é muito marcante por um tempo muito longo, né? Sim. É só ficar magrinho, né? Exatamente. E eu quero. E isso que os especialistas, né, falam, né, que a gente vai ter esse frio exatamente por causa dessa gordura que nós perdemos no corpo.
talvez isso seja compensado se você ganhar uma massa muscular um pouco maior, né? Então, com 9 meses é muito difícil você ainda ter ganho uma quantidade, mesmo fazendo uma atividade física diária, para você ganhar massa muscular é muito lento. É um trabalho de formiguinha, de comer muita proteína, fazer muito exercício, demora tempo e tal. A massa muscular, conversei já isso com muitos pacientes, é um isolante também, né? Porque ela faz o metabolismo ficar ali um pouquinho mais acelerado, esse tipo de coisa. Então, quem tem uma massa muscular, às vezes, um pouco mais avantajada, consegue se segurar um pouco melhor do frio. Agora, quem perdeu a gordura, não tem o músculo, aí o frio vai batendo cada vez mais forte. Mas eu prefiro o frio do que a gordura. Lógico, é muito melhor, né? É muito mais saudável. Não tem nem para onde a gente possa correr em relação a isso. Com certeza. Eu sempre, depois que eu operei, eu recomendo às pessoas. A fazer. Bariátrica muda a vida da gente. E a minha vida, ela mudou muito. E como é que você vê o pessoal tomando esse Mounjaro, tomando Ozempic, esse tipo de coisa? Você tem muito amigo tomando isso? Sim, mas eu não indicaria a ninguém. Eu tomei uma vez, faz 3 anos, assim que começou o Ozempic, e para mim não resolveu. Não resolveu no sentido de que você voltou a ganhar peso? Ou não resolveu no sentido de que você passou mal, não conseguiu tomar, ou não conseguiu perder peso? O que você chama de não resolver? Eu não passo mal porque eu tenho um organismo muito forte. Dificilmente eu vou passar mal com alguma coisa. Certo. Mas eu ganhei o peso todo de volta. Tá, então você chegou a perder. Sim. Aí a hora que parou, voltou a ganhar. Voltou, reganhou tudo de novo. Só para a gente deixar aqui. Quando você tomou, foi acompanhada por médico? Não. Você tomou por conta própria? Sim. Então você parou por conta própria? Sim. Esse é um erro muito grave que muitas pessoas acabam cometendo. Tanto a falta de um acompanhamento, quanto fundamentalmente o parar. A maior parte dos pacientes que eu recebo, até para fazer cirurgia bariátrica, que começaram algum tipo de tratamento, pararam, ou porque cansei, ou porque cheguei num pezinho que eu quero, ou porque eu tenho uma festa, então essa semana eu não vou tomar. E o reganho é absurdamente alto. Inclusive, está saindo trabalhos agora, esse ano, mostrando o reganho do próprio Mounjaro, né? Quando os pacientes param, o reganho, uma volta a uma compulsão alimentar ali, porque fica desestabelecido, aumento da insulina. Então, o negócio tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. E no meu caso, eu estava com 82 quilos quando eu tomei o Ozempic. Certo. E quando eu fiz a bariátrica, eu já estava com 94. Quanto tempo depois de você parar o Ozempic você fez a bariátrica? Você lembra? 1 ano e meio, mais ou menos. Então, você chegou a perder peso e aí em 1 ano e meio você ganhou, tipo, o que você perdeu e mais 12 quilos. Exatamente. Foi uma aí que compulsão o e médico tanto. me disse, Regiane, nem Ozempic, nem... Porque eu comentei com ele que eu tinha tomado. Ele falou, nem Ozempic, nem Mounjaro vai Nada. resolver. A sua solução, vá para sua casa, E pense, procure um especialista Certo. que possa te ajudar, alguém de confiança, e faça uma bariátrica. Depois você volta aqui falar comigo. E foi exatamente isso que eu fiz. E você voltou lá e falou com ele, tá tudo bem. Sim, sim, ele ficou muito feliz. Ele me disse, para de emagrecer. Mas tá bom, pode perder mais um pouquinho, não tem problema. Sim. Se você for ver, por exemplo, se você pesasse 48 quilos, seria normal. Magrinha, mas normal. Não teria nenhum tipo de problema em relação a isso. Sim, 58 é o peso que eu tinha 25 anos atrás. Muito bom. E no peso normal, né? Mas eu acho que você ainda perde mais um pouco de peso, até pelo tempo que tem de cirurgia, mais alguns quilos é bem capaz de você perder. Tem que tomar cuidado para não ter o reganho, né? Para não ter essa fase de adaptação, de parando e comendo um tequinho a mais, uma bolachinha a mais. Esse é um ponto onde a gente mais tem que tomar cuidado. E a minha família fala, você tá chata, não quer comer nada, tá com medo de engordar. E você que fica viajando para cima e para baixo tem que tomar ainda mais cuidado, porque essas mudanças drásticas de perfil alimentar são muito marcantes. Não marcantes... E olha que engraçado, outra coisa aqui. Muita gente fala assim, doutor, eu fiz a bariátrica, eu estou desesperada porque
eu vou para os Estados Unidos, pá, não sei o quê. Eu falei, amigo, lá tem salada, lá tem de tudo. Talvez lá brilhe mais um fast food, uma comida mais gordurosa, assim como em muitos locais brilha mais certos tipos de alimento. Né? A situação nossa que moramos lá fora são os restaurantes. Por quê? Dificilmente vai encontrar um restaurante por quilo. Lá são à la carte, que já vem os pratos pronto. Pequenos. E vem enorme as porções. Então, nós que temos a bariátrica, quando vemos aquela quantidade enorme, acabamos perdendo a vontade. Entendi. Então, eu saía muito para comer fora. Hoje, eu prefiro fazer a minha comida em casa. Até porque é um desperdício comer fora, né? Você tem que arrumar alguém para dar uma dividida. Você vai pagar um prato 40, 80 euros. Nossa. E você não vai comer aquela comida, porque é um pouquinho. E não tem restaurante por quilo. Então, eu cheguei aqui no Brasil tem 20 dias, eu já fui em acho que uns 7 ou 8 restaurantes com a variedade e a quantidade. Que se você quer e que cabe dentro do estômago. Exatamente. Lá fora não tem. Então, nós que moramos fora, manter a alimentação em um restaurante é um pouco complicado. E viajando, pior ainda. Pior ainda. Porque aí a gente não sabe onde está, o que quer comer. Exatamente. Então, quando eu viajei, com 1 mês e meio eu voltei para a Europa. Então, era isso que a psicóloga e a nutricionista trabalharam muito em cima comigo, essa parte da alimentação fora de casa. Entendi. E me ajudou muito, porque elas me ajudaram a entender que eu não podia comer determinadas alimentação. E eu segui o protocolo direitinho. Bom, querida. Olha, estou muito feliz com o teu resultado, com você estar aqui bem, com você ter vindo aqui conversar com a gente. Você teve algum outro problema que você queira deixar para as pessoas, alguma outra coisa? Não tive nenhum problema. A bariátrica foi super tranquilo no meu pós-operatório. Não tive nenhum problema de vômito, não tive problema de dumping, não tive problema de dor de cabeça, de fraqueza, nada. Mas você sabe que isso está muito relacionado a você seguir direitinho as coisas, né? Porque muitos dos problemas que a gente vê de internet é conflito do paciente que não consegue entender que ele fez e que não adianta ele tentar ter o hábito que ele tinha antes da cirurgia. Eu acho que a parte mais importante da bariátrica é você estar completamente consciente e ser responsável pelos seus atos, porque o doutor me operou. Mas dali para frente que a gente volta para casa vai depender de mim a recuperação. Então eu vou ter que seguir o protocolo diferente. E não adianta depois, daqui 5, 10 anos, colocar a culpa na bariátrica se você não seguir o protocolo direitinho. Eu acho que é a mudança do comportamento, né? Tem que Totalmente. ficar. Ela tem que ficar, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. E elas falam para mim, né, tanto a nutricionista e a psicóloga, que a probabilidade de eu voltar a engordar vai ser muito difícil, porque eu sigo o protocolo direitinho. Mesmo eu morando lá fora, eu continuo com o acompanhamento aqui do Brasil. Ela falou assim, tem aí os profissionais. Eu falei, não, vocês me atendem online, eu vou continuar com vocês. Entendi. Não quero, de jeito nenhum. Eu indico muito a Clínica Castro, maravilhosa. O instituto é perfeito. Muito obrigado. Deixa eu fazer, então, uma outra colocação, acho que mais para elucidação das pessoas. Como você vê a saúde lá na Espanha? Melhor que no Brasil? Sistema de saúde, medicina? Como você que está lá enxerga isso? Em comparação com o que a gente tem aqui no Brasil. Lá fora eles te dão mais segurança, por exemplo. Lá fora você não compra nada sem receita. Certo. Nada. Eles cuidam nessa parte. Não tomam medicamento se realmente não tiver um diagnóstico. E para você achar um médico lá, é mais fácil que no Brasil? Você tem mais dificuldade? Como é que você vê isso? Lá fora a gente tem mais facilidade, porque o Sistema Único de Saúde a gente é bem assistido. Certo. Mas eu prefiro no Brasil. Desses 22 anos que eu moro lá fora, eu sempre faço todo o meu protocolo aqui no Brasil quando eu venho. Eu acho que é porque... Você disse que é uma facilidade. Sim, mas eu sinto mais segurança aqui no meu país. Tá, perfeito. Sim, mas na parte de... Por estar perto da família também. Claro, sem dúvida. Essa é uma parte que me passa mais segurança também. E no valor também, né? Que aqui é mais acessível que lá fora. É real. É real. Mas acho que na parte de estética eu prefiro muito mais o Brasil. A estética aqui no Brasil é muito... Como nós conversamos, né? A estética aqui é muito mais forte
do que lá fora, principalmente a cirurgia plástica, né? Cirurgia plástica, acho que o Brasil talvez ainda perca, eu nem sei se o dado porque não sou cirurgião plástico agora, mas a gente perdia só para os Estados Unidos. Eu não sei se o Brasil não está ganhando dos Estados Unidos em número e em coisas do tipo com cirurgia plástica. A Europa fica bem. A Espanha, por exemplo, fica bem para trás. Não tem essa vaidade que as brasileiras. Porque eles já têm um biotipo magra. Né? Já tem aquela estrutura. Vão usar 36, 38. Não estão tão preocupadas com a aparência. Brasileiro não. Brasileiro tem uma vaidade muito grande. Até porque, olha, o que eu vejo muito mais aqui, todos esses procedimentos de face, de botox, de coisas mais estéticas, cirurgias plásticas como prótese de silicone, esse tipo, muito mais aqui no Brasil do que na Europa, mas muito mais. Muito mais. Todas as minhas cirurgias que eu já fiz foram aqui no Brasil. Interessante. Sim, eu indico muito para minhas amigas lá fora. Vão para o Brasil e operem lá. Aqui. Perfeito. Regiane, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Você tem algum recado que você queira deixar para as pessoas? Alguma coisa que você gostaria de deixar de informação ou de passagem pessoal para as pessoas? Obrigada a vocês pela oportunidade de participar. E por ter mudado a minha vida, o Instituto Castro, realmente, o Dr. Luiz foi que me ajudou com aquela palestra, realmente, que me abriu a mente, que realmente eu precisava de ajuda, que eu precisava voltar com a minha autoestima, que tinha uma tristeza, uma pré-depressão dentro de mim. Então, se as pessoas vê que algo não está errado, não vai bem, que olhem para si, que olhem para o espelho, que a autoestima é tudo. Claro. Além do mais, nós mulheres que estamos chegando na menopausa, temos dificuldade em emagrecer. Então, tem que fazer um acompanhamento, saber o que não está feliz, o que tem que mudar. E chegar no ponto de fazer uma bariátrica é porque realmente já está com obesidade. E tem que entender que a obesidade é uma doença. E que nós vamos levar para o resto da vida, mas temos que mudar os nossos hábitos. Porque só a bariátrica ela não vai poder trabalhar sozinha. Isso é um conjunto. Que bom que você entendeu tudo isso. Acho que esse é o grande recado. Sim, com certeza. Busque ajuda, olhe para si, voltar a ter autoestima de novo é maravilhoso. Eu faria tudo de novo. Em momento nenhum nesses 9 meses eu me arrependi. Que bom. Faria tudo de novo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo bate-papo. E para todo mundo que está nos assistindo, nós vamos deixar de novo aqui o QR Code com as mídias sociais, para todo mundo que quiser transmitir as palavras, transmitir a pessoa que está aqui conosco hoje, todo mundo que quiser dar like, acompanhar, continuar ou conhecer o Instituto, nós estaremos lá para ajudar vocês. E até semana que vem. Muito obrigado.